Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e o Prime Video tá tentando superar a dona Netflix, né? Eu assisti A Mansão, produção de terror que é um original do Amazon Studios e que saiu recentemente na plataforma. E o mais interessante desse filme é que ele foi dirigido e escrito pela Alexelle Caroline. Você conhece? Eu não conhecia. Mas como o trailer faz questão de reforçar isso, eu dei um Google e descobri que ela dirigiu um episódio de A Maldição da Mansão Bly e escreveu um episódio de Sabrina, entre outros trabalhos. E até agora eu tô tentando entender por que reforçaram tanto o nome dela no trailer. Será que era para sabermos quem culpar por essa belíssima obra do terror? Talvez. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Sobre a sinopse, a coisa até parecia interessante enquanto eu estava assistindo o trailer com o nome da Alexelle Caroline. Judith, uma mulher que chegou na casa dos 70 anos, começa a perceber os primeiros sinais da idade. Por causa disso, ela decide se internar num lar de idosos para evitar que a sua filha e seu neto presenciem o que virá. O problema é que ela não imaginava que envelhecer não era o único terror que ela iria vivenciar lá. Sem saber se está lidando com os primeiros sinais da demência ou com visões assustadoras de um demônio, Judith começa a lutar pela própria vida, apesar de ninguém acreditar nela. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. A Mansão é um desperdício de elenco, de uma boa ideia e do nosso tempo. E olha só, tudo isso é culpa da direção e do roteiro. Já temos nome e sobrenome para culpar. Porque vamos lá, o filme tem um elenco de atores veteranos talentosos encabeçados pela Barbara Herschel, que tem uma carreira absurda, mas eu acredito que as novas gerações devam conhecer ela de sobrenatural. Inclui na listinha aí o Bruce Davison, a Jill Larson e a Fran Bennett, que apesar de não serem tão conhecidos assim do público, têm papéis marcantes em seus currículos. A Jill Larson você possivelmente conhece do filme A Possessão de Deborah Logan, pelo menos ela. E aí você tem uma boa ideia, ao invés de juntar um bando de adolescentes para fugir de uma presença demoníaca, você pega um bando de velhinhos. E aí você faz uma relação com a doença demência, que é mais assustadora para eles do que qualquer fantasminha. Tudo pronto, né? Receita de sucesso. Não quando a direção e o roteiro transformam tudo isso num filme mais entediante do que ver a vida passar. E eu vou te dizer que eu acho que o maior problema de A Mansão está no roteiro, que não consegue dar sustância para aquela história, criando situações e diálogos extremamente bobos para os personagens. Principalmente para a protagonista, ao ponto de deixar a vovó até meio irritante em certo momento da história. Por exemplo, ela faz questão de dizer que foi para o lugar, para o asilo, porque ela quis. Mas a postura relutante e pouco inteligente da personagem não condiz com o que ela falou. Poderia ser um artifício para mostrar os primeiros sinais da doença? Poderia. Mas sem um apelo mais emocional, a narrativa só deixa a vovó chata. E aqui está o maior pecado desse roteiro. Não se aprofundar no real drama da história, que quem já teve um parente passando por essa situação sabe que é tenso. O roteiro cria poucas oportunidades de nós entendermos o que a personagem realmente está passando, para na sequência já abandonar o tema, seguindo por um caminho bem mais óbvio que não gera nenhuma dúvida sobre o estado mental da Judith. E isso até não seria um problema se o roteiro não te fizesse questionar as ações da personagem, ao facilitar algumas coisas e ter poucas justificativas para outras. O filme é um show de coisas aleatórias acontecendo, com uma velhinha assustada, que magicamente se conectam no final. Mas calma que nós estamos apenas no meio da ladeira abaixo, porque a direção consegue deixar tudo ainda mais artificial e abobalhado. A diretora consegue transformar todas as cenas em momentos vergonhosos para todos os envolvidos, incluindo nós. Ela opta por movimentos de câmera óbvios e muitos deles bem lentos, que eu acho que tentaram imitar os movimentos vagarosos de um velhinho, entendeu? Só que isso prejudica muito o ritmo das coisas e fica difícil acreditar em algumas situações. Junta isso à previsibilidade dos ataques da criatura demoníaca, que só faltou a personagem principal dizer: "Meu joelho esquerdo tá doendo, vai chover e a criatura vai atacar hoje à noite." Sem contar a falta de capacidade da diretora de criar qualquer tipo de tensão e terror, principalmente ali no clímax, na parte final do filme. Nesse momento ela opta por uns closes meio estranhos, tanto na cara dos atores quanto na cara da criatura demoníaca, o que destrói completamente o impacto do ponto de virada da história. O meu sentimento foi de vergonha alheia e de pena dos atores por estarem se sujeitando àquilo. Muito
muito porque eles são atores mais velhos e a gente sabe que Hollywood não é um lugar onde papéis para pessoas mais velhas brotam da terra. Então os caras têm que se agarrar a qualquer oportunidade que eles têm, né? E pessoas, falar sobre envelhecer e os medos que isso pode causar nas pessoas é um tema muito interessante de se abordar. Eu fiz um vídeo aqui no canal um tempinho atrás sobre o filme Hayley, que fala sobre envelhecer, sobre demência e trabalha isso de uma forma incrível, sabendo dosar muito bem o drama e o terror. Algo que a Mansão não consegue fazer de forma nenhuma. Ela chega a soar desrespeitosa com os nossos vovôs e vovós, transformando-os em figuras patéticas. Por esses motivos, o filme leva apenas um alienzinho e meio. O elenco não tem culpa de quão ruim a direção e o roteiro são. E eu vou confessar que eu gostei dos cenários e da fotografia, que flertam levemente com o estilo gótico e trazem alguns elementos que me remeteram à maldição da Residência Hill. De resto, o que eu posso te dizer? Eu teria vergonha de passar esse filme até pra minha avó. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu a Mansão? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu dá um joinha, se você não é inscrito no canal se inscreva, eu vou indo lá. Tchau!